Amém, queridos? Hoje a gente vai falar sobre eclesia, não sei quanto tempo a gente tem aí. 4 horas para falar, tá bom. Vamos lá. Depois a gente vai orar, fica tranquilo. Mais 2 horas de oração. Vamos falar sobre eclesia, ou igreja para os dias de hoje, para o português. E tem tanta dúvida, tem tanta coisa que a gente já aprendeu, já ouviu sobre igreja, mas mesmo assim a gente anda em dúvida. Quer a prova disso? Qual que é a igreja certa? Qual igreja eu devo estar? Alguém já pensou isso? Que tipo de igreja que é o caminho para me levar aí a conhecer melhor Jesus? E aí a gente vai para um mundo de perguntas que, se a gente não entender o que é igreja, a gente vai continuar no campo das perguntas. E toda hora virão novas. Então, só para retratar, isso nem está na mensagem, mas eu estava lá no fundo do sentido, deveria falar um pouquinho sobre isso. Eclesia, ou tirados para fora, ou tirados e enviados para fora, é um termo político, não é um termo religioso. Não tem relação nenhuma com a religião. Amém? Tranquilo até aí? Então, quando surge isso? Quando Roma domina o mundo, o Império Romano está dominando o mundo, ele fazia diferente dos outros impérios. Como é que os impérios faziam? Eles pegavam um exército poderoso, matava todo mundo, tomava o que tinha de bens naquele território, trazia para o reino, e o reino ficava cada vez mais rico. Mas Roma sacou o negócio, falou assim, se eu enviar pessoas para dominar o território, eu posso produzir muito mais, porque a gente vai produzir na terra, nesse novo território. Fez sentido até aí? Legal. O que ele fazia? Separava aproximadamente 300 pessoas que eram médicos, eram advogados, eram professores, mecânicos, pessoal do WhatsApp, da Google. Separava os melhores e enviava para o novo território. Eles não dominavam o território. Eles tomavam por influência. Quando eles começavam a influenciar aquele território, aí o exército vinha. Só que as pessoas entendiam que esse novo governo oferecia um monte de coisa nova. Um monte de saída. Eles estavam sem Wi-Fi, agora eles já têm até o Snapchat. Está trocando vídeo com todo mundo. Ou seja, trazia progresso para aquela região. Essas pessoas que Roma separava e enviava para tomar um território, para levar a cultura de Roma para aquele novo território, chamava igreja. Eclesia. Bom, aí Jesus aparece na cena. Que governo está dominando o mundo ainda? Roma. E Jesus vira para os 12 dele e fala assim, sobre essa pedra, sobre essa revelação que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha eclesia, a minha galera, os top da galáxia, que eu vou enviar para influenciar. Amém? Deu certo? Deu. Foi isso que ele fez ou não foi? Ele mandou um exército, ficou discutindo se tem armamento, desarmamento, se deve ter posse de arma ou porte de arma. Ficou discutindo? Não. Ele leva uma cultura e invade Jerusalém. E essa igreja que está em Jerusalém tinha falta do quê? Responde para mim. O que a igreja tinha falta em Jerusalém nesse tempo? Nada. O Espírito Santo já veio, Jesus já ressuscitou, e a igreja começa a crescer em Jerusalém. Crescer, que agora eles precisam montar organizações para cuidar dos órfãos e das viúvas. Como é que nós vamos fazer todo o programa? Você está nesse momento aí? Está conseguindo ver essa cena? Uma igreja dentro de uma cidade, que a cidade, as pessoas que estão do lado de fora estão falando assim, uau, eles não têm falta de nada. Quando eu olho para Roma, ainda está faltando um monte de coisa. Então, a eclesia de Jesus é mais sábia, mais poderosa do que a eclesia de Roma, que chegou em Jerusalém, porque era Roma que dominava Jerusalém. Amém? O que é a igreja, então, queridos, nos dias de hoje?
Quem é a igreja? Efetivamente, nos dias de hoje. Não o que usa o crachá. Efetivo. Na prática. Literalmente. Que o mundo olha para elas, que a cidade de Ribeirão Preto olha para ela e fala assim, uau. O que eles fazem, a maneira que eles vivem, é realmente eclesia. E a maneira que eu vivo aqui, vendo eles, não alcanço isso, a falta de nada. A gente foi chamado para ser igreja, amém? Tem alguém aqui que fala, não faço parte da igreja? Pode falar. Se não, eu quero te fazer a segunda pergunta. Aonde que isso mudou? Aonde que esse modelo que Jesus estabeleceu, que ele falou, as portas do inferno não vão vencer, não prevalecem contra esse modelo que eu estou começando agora. Aonde que a coisa desencaixou? Desencaixou, eu vou falar algumas coisas, e você vai lembrar de um monte de outras. Por exemplo, um monte de gente vai falar que a igreja é um hospital, já ouviu falar isso? Um monte de gente vai falar o que mais da igreja? Igreja é o quê? Casa de Deus. Comunidade. Grupo de brother. Irmãos, que querem conviver junto e lugar para a gente falar mal de alguém. Não falo. Não. A gente errou em algum momento e esqueceu o nosso papel. A gente é a igreja. A gente foi chamado para trazer as boas novas. Não de falar, mas em testemunho. O que é testemunho? Ser mártire. Viver aquilo. Autoridade aplicada. Não é, eu sei que Jesus nos deu capacidade para curar os enfermos. Jesus deu capacidade para a gente curar os enfermos? Sim ou não? Jesus mandou a gente orar pelos enfermos? Fala não. Jesus mandou a gente curar os enfermos. É diferente. Ele já te deu isso. Ele deu isso para a igreja. Mas vamos trabalhar um pouco aqui, senão eu já vou para o final. Então a igreja é um projeto que tem 2000 anos, que vem acontecendo. Correto ou incorreto, eu não estou aqui para discutir isso, eu estou para discutir individualmente, cada um pensar em si. O quanto você é igreja. O quanto você faz parte disso. Abra sua Bíblia em Daniel 10. Velho Testamento. Eu vou ler um texto que vai mostrar algumas coisas que a gente ainda tem na igreja, que acontecia antes de Jesus, mas a gente vem mantendo dentro da estrutura da igreja. Daniel 10, está aí? Verso 20 e 21. O contexto é, Daniel já está orando há muito tempo, aí de repente o anjo briga com o príncipe da Pérsia, e aí o anjo aparece para ele, tá bom? E já está em jejum. 20. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado nas escrituras da verdade. E ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. Basicamente está acontecendo o seguinte, eu vou sair daqui, vou lutar de novo com o príncipe da Pérsia. Mas vem um outro príncipe aí, qual que é? Da Grécia. O príncipe da Pérsia é o governador da Pérsia? A pessoa que ele está falando? Quem estuda um pouco a Bíblia sabe que ele está falando de um principado. É uma hoste celestial, muitos anjos, demônios caídos, que governam um território. Você pode perceber que cidades muito caídas, elas têm um aspecto. Cada uma tem um tipo de aspecto de ruína. Aquilo são operações de principados diferentes. Eu não posso aprofundar nisso. Mas acho que já deu para você entender. E ele está falando, eu vou sair da cena aqui, que o príncipe da Pérsia está mandando aqui. Mas eu vou lutar contra ele. Mas vem um segundo príncipe aí, ou um outro principado governar aqui. Qual que é? Da Grécia. E é isso que a gente vai falar aqui. É o mundo pré-igreja. Ou seja, o príncipe da Grécia, o principado da Grécia,
vem governar. Isso está anunciado biblicamente. Eu preciso entender, então, como funciona o principado da da Grécia, para poder identificá-lo. Então, olhando os gregos, seus comportamentos e tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, a gente começa a identificar um movimento do príncipe da Grécia. O principado grego, ele estabelece uma idolatria à sabedoria. Quem estudou um pouquinho sobre os gregos sabe disso. Os gregos começam a ter ambientes de criação só de discussão, de exaltação à sabedoria. A sabedoria começa a se tornar o grande Deus deles. E os homens mais sábios, aí a gente vai chegar a grandes pensadores. Dá um exemplo para mim. Quem lembra de algum pensador? Toda essa galera aí. Sócrates do Botafogo, né? Eu já ouvi isso na televisão, tá? Então, o que esses caras aprontam? Eles começam a criar ambientes de desenvolvimento da sabedoria. Você sabe que isso, num primeiro momento, não parece que tem problema nenhum, que não tem nada de errado. Só que a sabedoria começa a ser exaltada ao ponto da idolatria, para até se tornar a fonte da minha vida. Então, os homens mais sábios eram vistos praticamente como deuses, esses filósofos. E a igreja ainda não apareceu na cena. Tá bem? Então, eles criam filosofia, amor ao conhecimento. Os principais influenciadores e as referências vocês já falaram. Eles gostam de debates. Eles gostam de raciocínio. Parece um pouquinho com a gente? Eles gostam de discutir lógica. Faz sentido? Mas espera aí. Sabe essa coisa da gente nunca parar para pensar, mas a pessoa está falando com a gente está pronto para responder, a gente nem ouviu o que ela tem para falar para a gente? Eu estou querendo dizer o quê? Esses hábitos, essas influências do príncipe da Grécia continuam vindo. Continua na igreja. Por isso que às vezes a gente gosta de discutir teologia no nível racional. Vamos lá, mas é isso que te digo, mas a palavra também diz em Atos e também diz, e o outro também. Já viu essa cena? Vou contar um pecado para vocês, pode? Por que vocês estão rindo? Conto 2, hein? Teve um tempo, quando eu tinha 12 anos, alguém da minha família, um tio, me pegou pela mão e me ensinou muito. Me ensinou muito. Eu já contei isso para algumas pessoas, mas é importante que vocês percebam o quanto que é tênue essa divisão entre o santo e o profano. Aí, depois de aprender muito, aprendi com outros grupos, outra igreja, outra religião, outro testemunho de Jeová, adventista, igrejas tradicionais, igrejas avivadas, igrejas não sei o que, vai tendo, né? Cada dia a gente tem uma nova. E foi aprendendo tanto que quando alguém me falava alguma coisa, não dava para discutir. Por quê? Porque era usado a letra. E toda vez que a pessoa me desse 2, 3, 4 versículos, eu ia falar de cor mais 5, 6. E isso foi acontecendo. E isso a gente busca dentro da igreja. Esse é o espírito da sabedoria humana, do conhecimento. Desculpa, do conhecimento, não é da sabedoria. E esse espírito opera aqui, nessa casa. Esse espírito provavelmente opera em todos nós. Que é querer vencer. Querer discutir. Mesmo não sabendo profundamente, eu preciso estar certo. E aí, um dia Deus me pega e mostra meu coração. Quem é mais próximo sabe do que eu estou falando. E mostrou todas as motivações que eu tenho no meu coração. E eu falei, não rola isso. Eu estou usando a palavra para matar. Eu não estou construindo nada. Já viu gente que só fala, mas não constrói? Destrói todas as igrejas, mas não constrói nenhuma. Já viu alguém assim? Tem gente que tem acesso a canais importantes, só fala mal de outras igrejas. Ou seja, é um principado que opera para que você julgue o tempo todo e destrua o tempo todo. Você nunca edifica. Amém? E aí eu me arrependi disso.
E eu vou dizer algo para vocês, talvez seja o maior milagre da minha vida. Eu começo a esquecer a decoreba dos versículos. E aí a minha Bíblia viciada, sabe aquela Bíblia viciada, que era uma Bíblia fininha, cabia quase no bolso, levava para todo lugar? É isso que te digo, irmão. Começou a cair as folhas e um dia tinha sumido a metade da Bíblia. E agora? Agora eu vou ter que depender do que o Espírito falar. Isso era pecado. Isso é pecado. Amém? Então, nesse momento que a Grécia está dominando o mundo e estabelecendo essa cultura sobre a terra, e eles são os mais admirados do mundo por causa dos seus sábios, o Espírito Santo sai da terra. Sabe aquele momento de silêncio entre Malaquias e Mateus? Quanto tempo tem ali? 6 anos. Isso aí, 400 anos. São 400 anos sem o Espírito Santo. Amém ou não? Todo mundo sabe dessa história? Quando termina o profeta Malaquias, o Espírito Santo fica... Eu creio, aí é Marcelo falando, que existem operações do Espírito Santo, específicas. Mas ele não está falando com o povo mais. E quando o Espírito Santo não está falando com o povo, quem é que vai gerar a cultura agora? Eu estou em Jerusalém, agora eu estou no povo hebreu. Esquece a Grécia. Quem que gera o conhecimento? O homem, os sábios da época. Então eles vão introduzir um monte de coisa dentro da religião judaica, que já veio da Babilônia, que já vem da influência grega, porque é os caras que estão dando certo. Tudo bem até aí? Preciso contar essa história para você, para falar um pouco da eclesia. O que você está fazendo aqui hoje? O que você vai fazer amanhã? Depois desse momento, de 400 anos, surgem grupos, seitas, dentro do judaísmo. Uma delas chama farisaísmo. Já ouviu falar? Os fariseus, eles são muito fortes. Tem os saduceus, tem vários grupos. Mas esses grupos se destacam mais, principalmente os fariseus. Que tudo é lógico, tudo é teórico, tudo eu preciso explicar na letra. Não é que eu não tenha que usar a Bíblia, é que eu explico isso de forma humana, sabedoria humana. E aí, nesse momento, 400 anos formando essa seita influenciando toda a nação, porque eles são os mais sábios, eles são os mais estudiosos, ninguém tinha Bíblia. Eram eles que ensinavam. Formaram uma cultura. Para você ter uma ideia, o quanto é 400 anos formando a cultura do povo, o Brasil tem 500 anos. Para você ter um padrão de comparação aí. Então, essa cultura está enraigada. Aparece em cena alguém que não anda desse jeito. Quem é? João Batista. João Batista entra na cena, roupa de pele de camelo, comendo mel silvestre e gafanhoto, e batizando o povo no Rio Jordão. E declarando o quê? Qual era a mensagem de João? Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, pois convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Está vindo aí. O reino de Deus está chegando. A gente vive num povo com cultura judaica, governada por um povo romano, que foi influenciado por um povo grego, e nós somos judeus, e eu, o único nessa terra, fazendo um negócio diferente. Anunciando que vem um Messias aí, que todo mundo já sabe, mas de forma diferente. O Messias chegou. Como é que foi o papo do Messias com os fariseus? Deu match? Não. Os fariseus acreditaram nele? Deixa eu dizer uma coisa para você. Os fariseus eram mestres das escrituras. Eles estavam esperando o Messias vir naqueles dias. Eles sabiam que o Messias nasceria. Até o imperador sabia. Amém? O Messias aparece nesses dias. Nós sabemos um monte de características que ele nasceria. E Jesus apareceu. E eles falam o quê? Não pode ser você. Você é filho de Beelzebul. Deixa eu te dizer algo. Será que a gente está sabendo mesmo todos os detalhes e entendendo o que o Espírito Santo está fazendo nos dias de hoje, nos deixando levar por esse rio do Espírito Santo?
quando a gente usa a nossa lógica, porque os caras que estudavam mais que a maioria de nós, não conseguiram olhar no rosto de Jesus e reconhecer nele o Messias que eles esperavam. E eu quero trazer essa dúvida, não é para te diminuir, mas para te levar de novo para o lugar que é seu. Amém? Vamos fazer esse exercício? Então eu quero contar um pouquinho mais. 2 Coríntios, quem tem Bíblia aí? Tem um cara que levanta a pregação dele, o ensino dele, tudo que ele faz confronta esse espírito da Grécia operando na terra e agora operando dentro da igreja. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Entre parênteses, lógicas, naturais, matemáticas. Mas sim poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. O que é uma fortaleza? Já viu aqueles fortes de guerra? Tem muito assim nos litorais, tudo com paredes grossas, gigantes. Põe um canhão lá em cima. Sabe, aquilo é uma fortaleza que ele está se referindo. Um forte. E o que Paulo está falando? Fala assim, ó. A nossa pregação, o que eu estou trazendo, o que Jesus trouxe, vai destruir isso que você construiu na sua mente. A estrutura mental, a forma de pensar. E eu vou adiantar algo, Paulo está falando. Não tem lógica para você. É loucura para os homens. Quando a gente lê esse texto, normalmente a gente transfere para o cara que nem ouviu falar de Jesus. Eu estou dizendo, esse texto não é para o cara que não conheceu Jesus, esse texto é para o cara que conheceu. Porque ele não tem condição de ler esse texto e entender se ele não relaciona com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está nos dizendo hoje, preciso destruir fortalezas que estão na sua mente, por isso você não tem alcançado aquilo que Deus projetou para a sua vida, que são planos superiores aos planos que você estabeleceu. Os milagres que você não tem vivido ainda, os sinais, as maravilhas que depois de eu ir, deixo para vocês fazerem mais do que eu faço, foi o que Jesus disse, não estão acontecendo por causa da sua maneira de pensar. Renovai a vossa... Amém? Porque a mente de você, igreja, Just Church, ainda traz estruturas, fortalezas da Grécia, de Roma, e um monte de outras aí que eu ainda não quero citar. E hoje eu quero destruir. Falou também. Você falou, hein? 1 Coríntios 2, 4 e 5 diz assim: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Paulo está falando, a minha pregação não tem sabedoria humana, não é persuasão. Não é. A minha palavra é manifestação de espírito e poder. Então, a nossa palavra, ela tem que estar carregada do espírito e de poder. Quando eu subi aqui, eu falei para você assim, tem uma manifestação aqui, tem um movimento aqui. Então, eu preciso liberar palavras. E eu falei para você, comece a exercitar. Libere palavras que destronem esses principados que estão querendo governar. Tipo, vim em mais um culto. Daqui a pouco termina. Quanto foi o jogo mesmo? Preciso ver os gols. Ou, sei lá, ver o Big Brother. Eu não sei. Eu preciso fazer comida, amanhã tem conta para pagar. Sabe assim? Eu perdi a oportunidade de estar na Assembleia dos Santos. Amém, Santos? Amém. Vou comentar outro hábito, tá? Que os gregos sabiam fazer, os romanos aprenderam isso, foi incrível da maneira que eles fizeram, chegou no Brasil, chegou num monte de lugar e talvez até aqui dentro. Algo que chama sincretismo. Fala para o seu vizinho, sincretismo.
Tem alguém que sabe me explicar o que é sincretismo aí? Sincretismo é eu pegar um dogma, uma tradição, um movimento qualquer e transformar ele, atualizar ele no meu movimento. Então, eu trouxe um texto aqui que fala sobre os gregos. Diz assim: a cultura grega clássica, especialmente a filosofia, teve uma influência poderosa na Roma antiga, que carregou uma versão dela para muitas partes da bacia do Mediterrâneo e da Europa. Por essa razão, a Grécia clássica é geralmente considerada a cultura seminal, presta atenção nisso, que forneceu a base da cultura ocidental, moderna e considerada o berço da civilização ocidental. Os gregos clássicos davam grande importância ao conhecimento, ciência e religião não eram separados. E aproximar-se da verdade significava aproximar-se dos deuses. Nesses contextos, eles confiavam que isso era o divino. A cultura grega, em poucos séculos, conseguiu explorar e progredir em muitos campos da ciência, matemática, filosofia e conhecimento geral, que deixou um legado duradouro até hoje. Está no Wikipedia. Eu quero dar alguns exemplos de sincretismo, tá bom? O professor Antônio Flávio Pierucci, do Departamento de Sociologia da USP, afirma que a Umbanda... Fala Umbanda para o seu vizinho. Não precisa ter medo não, irmão. Pode falar. Umbanda é a mais sincrética das religiões afro-brasileiras, tendo acentuado o seu lado ocidentalizado com o kardecismo e continuando cada vez mais híbrida. Sua tendência mais recente é a incorporação dos elementos mágicos chamados Nova Era. A Umbanda chega no Brasil, é uma religião afro, e ela começa a praticar sincretismo. Qual era a religião que dominava o Brasil? Católico. E aí ele começa a fazer o sincretismo dos santos. Por exemplo, Jesus é Oxalá. Então quando eles falam Oxalá, eles estão falando do Jesus. Contando uma história um pouco diferente, mas é um Jesus bom também, e bate o tambor e aquela coisa. Maria e a Iemanjá, você deve saber mais um monte, né? Cada santo tem uma, então eu estou falando de um sincretismo. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, é muito simples mesclar a cultura. É muito simples se dizer cristão, sincrético, não sei se existe essa palavra, com um monte de outra religião. Aí a gente vai chegar à resposta que todas as religiões levam a Deus. E é um monte de coisa que vocês já ouviram. Estão entendendo que eu estou trazendo um mar de situações, de problemas que a gente talvez não esteja dando atenção? É o maior país católico. Porém, a gente ainda vai em maioria no ano novo para a praia, pular onda para Iemanjá. No maior país católico, o maior movimento do ano novo é para Iemanjá. É um sincretismo ou não é? Então, eu só quero falar assim, será que só os outros erram? Amém. Tem um site que eu descobri hoje que é para espantar azar, depois você me pede, tá? É super bom. A filosofia na Grécia, é o que eles tinham de mais importante, vem baseado na mitologia, na deusa Sofia, que é ligada à idolatria, ao conhecimento. E os principais apóstolos foram confrontados por esse espírito. Tá? Você vai procurar isso na sua Bíblia, você vai achar os movimentos sempre... Até Jesus sofreu ataque com esses sofistas. O que é um sofista? É uma pessoa que fala bem, que tem o jeito, a oratória, que tem a habilidade de convencer que o errado é certo. A gente está vendo isso na televisão toda hora. E a gente está vendo um sem número de pessoas convencidas que o aborto é de Deus. Que um monte de coisa é de Deus. Porque a gente está mesclando. O sincretismo está chegando na igreja evangélica. O sincretismo está chegando no modelo pastoral. Não tem problema, pode ser gay.
apesar de a Bíblia, mas a gente precisa. Então a gente negocia em prol de outro movimento que havia na Grécia, o humanismo. Eu preciso valorizar o humanismo. Quando eu faço isso, dá a impressão que eu estou valorizando o ser humano. Eu não estou valorizando o ser humano. Porque eu estou sabendo que ele vai para a ruína, mas eu quero ser legal com ele. Eu sou hipócrita. Eu não falo para ele a verdade. Eu não ajudo ele com as boas novas e o novo caminho. Amém? Faz sentido ou não? Então, vamos lá. Sofia amava o conhecimento. Existiam 3 deusas que movimentavam a coisa lá. Uma chama Temis, ela odeia os apóstolos mesmo. Ela temperou o poder dos Zeus com muita sabedoria. Diana, que é a rainha dos céus. E Sofia do conhecimento, eu falei. Elas operavam na sedução física e intelectual. Só a Bíblia de novo. 1 Coríntios 1. Aí, verso 22 e 24. Paulo está falando aos coríntios o seguinte: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ele está separando em 3 grupos. Eu queria que você começasse a observar isso. Tem um grupo que quer o quê? Conhecimento. Lógico. Tem um grupo que quer o quê? Sinais. E tem um grupo que quer manifestar Cristo. E aí Paulo faz parte desse. De verdade, quando eu busco uma igreja, o que eu estou buscando? Lógica, sinais ou a Cristo? Pergunta para você. Lógica, sinais ou Cristo? Foi o que você veio buscar hoje aqui. Isso é tão louco, principalmente essa parada de lógica, que ela conduz uma massa a um movimento morno, que não acontece nada. Morno. Todo mundo é morno. Na verdade é gelado, mas parece que é morno. E a gente segue a vida. A gente faz caridades, menos que o espiritismo, mas nós fazemos caridades. E a gente vai seguindo a vida. A gente não briga com ninguém, a gente não confronta ninguém, a gente não fala nada. A pregação que eu quero é super confortável e a gente vai seguindo assim. É confortável, é gostoso, é morninho. E a gente começa a acreditar em algumas coisas que parecem certas. Por exemplo, Deus é um Deus de ordem. Amém? Sim ou não? Lógico que é. Onde está isso na Bíblia? Não está. Mas um monte de gente vai falar que está. Não, mas você sabe que Deus é um Deus de ordem? Eis que te digo. Não, quem fala isso não é o eis que te digo, é o outro. Irmãos, boa noite. Deus é um Deus de ordem. É assim que fala. Quando eu trago esse pensamento, eu estou dizendo assim: sigam as regras que eu estou ensinando ou que nós já aprendemos e que são imutáveis, segundo a nossa tradição. Pedro teve um problemão com isso quando o lençol desenrola por Jesus. E ele fala: Senhor, de maneira nenhuma eu vou fazer o que você está mandando, porque segundo a minha tradição. Amém, Senhor? Então Pedro também sofreu com isso. E aí vem mais uma pergunta para você. Se você recebeu uma direção que não faz sentido na ordem que você aprendeu nos últimos 30 anos, será que você vai dar o passo e fazer aquilo que o Espírito quer? Porque se ele revela coisas que estão no oculto, quando ele revelar eu vou ter que fazer coisas diferentes, não é? Sim ou não? Então eu estou te convidando a se preparar para o próximo passo no mundo espiritual que ele está te chamando. Ele não está te chamando mais para dar um passo lógico, mas um passo de fé. E muitas vezes a gente não dá porque não tem lógica. Eu não me jogo porque não faz sentido.
eu não me entrego, eu não ajudo, eu não intervenho, um monte de coisa que a gente pode fazer que o Espírito Santo está te falando, porque ele fala com você. E aí você fala, isso é do diabo. Fazer isso para aquela pessoa, você não conhece aquela pessoa. Pedro fez isso, tá bom? Fazer isso para os gentios, de jeito nenhum. E com isso a igreja tem perdido a manifestação de espírito e de poder. Tem ou não tem? Lógico que tem, gente. Compara a igreja de hoje com a igreja primitiva. Amém? Isso chama intelectualismo. O intelectualismo chega ao ponto de negar a existência de demônios. E aqui demônio não tem vez, tá bom? Mas só para te contar. Se não for ensinado que existe demônio, a gente dá brecha para os demônios e eles dominam. Mas se você aprende o que é andar com Deus, eles não podem. Não podem, porque eles já foram vencidos, derrotados. O Senhor triunfou sobre eles. E levou a igreja dele junto para essa posição. Amém? Jesus caminhava em duas dimensões. João 5,19 diz assim: porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então, o que eu estou querendo trazer? Os momentos de decisões, Jesus tem que fazer alguma coisa. Ele faz o que vê o Pai fazendo. Então o Pai indo para lá, eu estou indo para lá. Mas a multidão está indo ao contrário. Não estava mesmo? E Jesus indo. E as religiões estavam indo ao contrário. E os fariseus indo ao contrário. E as autoridades religiosas estão indo ao contrário. E Jesus contra a maré. Por isso que parece loucura, gente. Não tem lógica humana. Amém? Último comentário que eu queria fazer desse movimento. Tem uma coisa que a gente vai ser cobrado, inclusive. Eu sou a favor da gente fazer, de tudo que a gente for fazer com excelência. Tudo. Quem me conhece sabe que eu sou chato mesmo. Tudo. As cadeiras estavam alinhadas quando vocês chegaram? Eu olhei uma por uma. Por sua causa. Não é porque se não viesse ninguém não precisava olhar, não é? Porque para mim é importante que as coisas funcionem. Porque Deus é um Deus de ordem mesmo. Ele quer que as coisas estejam organizadas da maneira que Ele está conduzindo. Então é mais confortável assim. Aí eu perguntei, o ar-condicionado está ligado direitinho? Liga os ventiladores. Então, por quê? Por sua causa. Porque é importante para você esquecer o que está acontecendo em volta. Semana passada a gente explicou por que as paredes são escuras aqui. Não é porque a gente é modinha não, como falaram. É porque 96% da sua mente descansa nesse ambiente, porque eu tiro tudo o que está acontecendo na visão periférica. Então você consegue focar e é menos roubado. É por sua causa. Amém? E existe algo que chama hermenêutica. Você vai aprender isso na escola de teologia. Hermenêutica, o que é? Essa habilidade de falar, de conduzir, de fazer as coisas. É importante a gente saber falar? Falar certo? Eu sei que você está pensando, mas você fala errado. Eu sei que eu tenho tentado melhorar. Cada dia eles me dão uma dura lá no fundo. Mas hermenêutica vem de uma coisa que chama culto a Hermes, que é outro deus grego. E Hermes era o interlocutor, ou seja, era o porta-voz dos deuses. E ele se torna o Deus dos ladrões e dos corruptos. E a gente vive discutindo hermenêutica. Por que eu não parei para estudar quem é esse cara de Hermes? Por que eu tenho? Não, eu tenho que aprender a falar? Tenho. Mas será que a base é a base grega? Ou será que eu devo ser orientado por alguém que não tem uma influência pagã, por exemplo? Será que eu não deveria aprender, me comunicar bem e não ser roubado? Onde está a hermenêutica na igreja? Fala para o seu vizinho assim, no menu cristão. Já viu o menu cristão? Vocês nunca usaram? O menu cristão está a primeira pergunta assim, quem vai pregar hoje? Quem vai liderar o louvor?
O menu cristão vai falar assim, deixa eu escolher de quem que eu tenho que ouvir a palavra hoje. Eu não estou conduzido pelo Espírito Santo também? Eu estou conduzido pela lógica. Pelo valor ao homem, humanismo, ao corpo físico. As Olimpíadas vêm disso daí. Tem gente que chega a falar que, pastor, hoje eu vim, então, por favor, me surpreenda. Vocês estão achando que é brincadeira. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Porventura não tenho pensamentos humanos, naturais, humanistas, gregos, de filosofia humana? Pois quem é de Paulo e quem é de Apolo, senão quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Então, se eu estou entendendo o Espírito Santo, eu estou deixando Ele falar comigo, e Ele te entrega um ministro, o que eu tenho que falar? Ok, nem vou com a cara desse cara, mas ok. Amém? E aí a gente é surpreendido. Existe uma outra igreja, essa eu vou falar bem rápido. Qual que é a outra igreja que não vive nesses movimentos? Quem sabe? Hoje falaram de uma pessoa daqui que viveu muito isso. Existe uma igreja que é totalmente profética. Conhece alguma igreja assim? Do reteté? Deus fala o tempo todo, confirma o tempo todo, amaldiçoa o tempo todo, castiga o tempo todo, roda o manto todo. E roda e aquela coisa. Eu estou brincando, com respeito, viu? Porque eu acredito que Deus está ali mesmo, nos meus irmãozinhos. Eu acredito tanto que eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha avó, as minhas duas avós são da Breia. E vou te falar, as bichas são poderosas. Eram, né? Faleceram, infelizmente. Avisava, ó, prepara, cuidado, atenção, guiando a gente, tendo sabedoria no mundo espiritual. A minha mãe é da Casa da Bênção. Quem conhece a Casa da Bênção sabe o que eu estou falando. É barulho que, se tem gente reclamando do louvor aqui, não sabe o que é a Casa da Bênção. Gritaria, aquela coisa doida. Aonde está o problema quando a igreja só tem isso? Só tem mover do Espírito Santo? O que falta? O conhecimento, a palavra. Então eu estou falando de dois movimentos que eles precisam se completar. Eu preciso da palavra, eu preciso ter profundidade, eu preciso ser um bereano, mas eu preciso que o Espírito Santo opere. Eu preciso de poder. Fala poder. Poderzinho fraco, hein? Eu preciso de poder, eu preciso de manifestação de poder. Vamos lá? Tem gente que vê demônio em tudo, já viu? Ursinho de pelúcia, rasga e joga e põe fogo. E é um trem doido, mas Coca-Cola, não toma Coca-Cola. Não toma mesmo, mas não... Deixa eu dizer uma coisa para vocês que é importante, que essa casa se preocupa. Não empodere o mentiroso. Quando você fica no Insta, mandando recado... Desculpa, Insta? No WhatsApp. Não, eu queria Facebook. Facebook, mandando recado, falando de gente que está fazendo coisa errada. Por exemplo, na política, você está fazendo o que eles querem, falando deles. O nome deles está em alta. Twitter, seja o que for. Quando a gente fica falando demais do diabo e dos demônios, a gente começa a exaltar os caras. E começa a gerar um espírito de medo. E a gente fica tão ocupado com esses espíritos que estão nos contra-atacando, que a gente esquece de fazer o que Deus quer. A gente começa a viver um ambiente de medo. A gente fica assustado o tempo todo. O diabo veio matar, roubar, destruir, ou roubar, matar, destruir, como foi falado aí. O diabo veio, ou seja, alguém abriu a porta e ele veio. Ok? Mas eu vim para que tenham e vida. A gente fica no primeiro. E Jesus falou assim, isso veio, o cara fez mesmo, foi liberado. Mas eu vim para vocês terem vida. Então, isso não fica focado aqui,
Porque eu vim para trazer vida e vida em abundância com você. E eu quero te perguntar, você já tem provado vida e vida com abundância? No meio de tribulação e de governo corrupto, de tudo que está acontecendo, você tem vivido uma vida de abundância? Você consegue deitar e falar assim, o Senhor me abençoe enquanto eu durmo e pum. Quem me conhece sabe que é assim. Não dá 5 minutos, né? E tem gente que fala que eu ronco, não é verdade. Tem uma frase que diz assim, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre minha cabeça, mas posso impedir que eles façam ninhos nela. Lutero falou isso. Essas coisas vêm, essas ameaças, mas eu não vou deixar eles construírem ninhos. Então não tem, eu não posso me sentir ameaçado. O Espírito Santo pode te derrubar num culto desse de movimento, sabe assim? Experiências que você tem, mas o Espírito Santo muda você. Se você não mudou, fica lá no chão, orando. Porque a gente não pode viver de queda, em movimento, e aí labaxé, e aí no seu... E não pode. E reteté, e Siri anda lá na praia, e... chupa bala house, não dá. Fica deitado lá adorando. Eu não reprimo as manifestações, ok? Eu creio nelas. Lembra da minha avó? Eu vou contar 2 casos para vocês de movimento. Quando faltava uma semana para eu casar. Uma semana, quem já casou aqui? Levanta a mão. Então você sabe o que eu estou falando. Não é mole, né? Os homens principalmente aí. Uma semana antes de casar, chega uma profeta para mim e fala assim, eis que te digo, meu filho de Deus. E ela super graduada e respeitada por um monte de gente aí, pastor. Eis que te digo, seu casamento não é de Deus, querido. Uma semana. E eu olhando, falei, tá 7 dias mesmo. Eu falei, e agora? Hein? E eis que te digo, vai dar ruim seu casamento. E eis que te digo, e aí, tá bom, querida, eu já entendi. E aí, eu orando aqui do Deus, né? Deus, mas você não me falou isso esses dias tudo, agora você vem falar na véspera? Você tá de zoeira também, né? Bom, e aí, tudo bem, eu falei, não tô crendo nesse trem, não. Aí, tá bom, querida, eu respeitei com educação e tudo. E aí, o que você quer dizer com tudo isso? Ó, seguinte, tem uma serva, uma varoa preparada para você, meu querido. E Deus te liberou ela e preparou para os seus dias. E quem que é? A minha filha. Então ela queria que eu não casasse com a Gra, para casar com a filha dela. Eu fiquei meio em dúvida e, né, deixei para essa... Não, fiquei em dúvida se eu estou errado, né? Bom, teve uma pessoa que estava com a gente aqui e falou, eu vou sair do Just. Ah, vai sair? A pessoa falou assim, ó, eu queria que você me abençoasse para eu ir embora, tal. Eu falei, amém, tá abençoado. Não, mas é porque você precisa me abençoar mesmo, porque senão você pode me amaldiçoar. Eu falei, eu não posso gerar 2 águas, amarga e doce ao mesmo tempo. Eu não posso te amaldiçoar, nem que eu quisesse. Amém? O ambiente da igreja tem que estar preocupado com isso. Como é que eu posso te abençoar? Independente do que seja feito. Vamos para o final? Existe algo que está sendo muito falado nesse dia, que é voltemos ao Evangelho. Já ouviu isso? E quando a gente ouve isso, a nossa mente logo é transferida para um tempo no século XVI, quando Lutero começa uma reforma. Vocês estão aí? Super importante esse assunto. Então, eu começo a olhar para uma igreja sendo reformada, mas de verdade, eu estou olhando para o tempo errado. Porque aquela igreja do século XVI, XVII, XVIII, XIX, o que ela tem de manifestação de poder e do Espírito? Volta mais um pouquinho. A igreja do século I. O que ela tinha de manifestação de poder de verdade? Você lembra? Sabe o que quer dizer voltar ao Evangelho, querido? Voltar a uma igreja que quando ela ora, as cadeias caem. Quando ela ora, os doentes são curados. Quando ela ora, os falidos são
colocados de novo no mercado. Quando os casamentos estão destruídos, eles voltam. Quando morre alguém, ressuscita essa pessoa. Era isso que a igreja fazia. É isso que é voltar ao Evangelho. O Evangelho são as boas novas. Se Deus quiser, numa próxima oportunidade, quero falar exatamente sobre esse assunto. Sobre o que é a boa nova. O Evangelho é essa manifestação de poder. É voltar para uma igreja que não falta nada. Voltar para uma igreja onde todo perdido é acrescentado pelo Espírito Santo, sem ninguém ter pregado, inclusive. Voltar para uma igreja que transtorna o mundo. Uma igreja que chega em Roma, no maior poder, e fala assim, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós, ou seja, estão sacudindo essa cidade, estão sacudindo o império inteiro. E eles não têm uma arma, eles não têm WhatsApp, eles não têm nada. Mas eles têm a palavra e o Espírito, o pão e o vinho. Eles se ocupam com o verdadeiro evangelho, com o movimento que a igreja deveria estar fazendo. Uma igreja em que aparece uma luzinha lá no Oriente, em Belém, e ela vem atingindo o mundo e chega até o Ocidente, na cidade de Ribeirão Preto. É essa igreja que eu preciso voltar, que tem poder para influenciar a próxima geração. Com poder, com manifestação, com sinais, com maravilhas, fazendo mais do que Jesus fez. Esse é o convite que você está recebendo hoje, para tomar essa posição. Hoje tem que ser o seu melhor dia. Hoje tem que ser o melhor dia da sua vida. Até amanhã. Hoje tem que ser o dia que você tem que sair daqui falando assim, eu vou liberar os milagres na minha vida. Eu vou liberar os milagres na minha família, porque Jesus morreu e entregou a autoridade a nós. Você tem que fazer, sua vida tem que ser pautada a partir do dia de hoje. Cada dia melhor. De glória em glória. De fé em fé. Passo a passo você está cada vez mais parecido com Cristo. Sua mente pensa mais como a mente dele, como uma mente que não vê impossível, que não vê as condições em volta. O grande problema é que a gente ainda tem feito parte de uma igreja religiosa, que Deus tem poder, que a igreja tem poder lá no passado, e a gente conta um monte de coisa que aconteceu. E tem poder lá no futuro, e a gente conta um monte de coisa que vai acontecer. E cada um é uma curiosidade diferente, a gente fica trazendo aquilo e se alimentando de um futuro. E ele falou assim, eu vim para que tenham vida e vida em hoje. Hoje, agora, eu vim para que você manifeste o reino de Deus que está dentro de você. Eu vim por isso. Os que creem se movem em seu poder e na sua palavra. As impossibilidades ao seu redor são destruídas por esse Deus. Não tem impossibilidade. Ou esse Deus é tão pequeno assim? As suas histórias têm que ser contadas pelas próximas nações, pelas próximas gerações. Tem uma palavra profética que eu anotei aqui, quero te falar isso. Existe um anjo poderoso sobre a nossa nação hoje. Poderosíssimo. Se aconteceu isso na Babilônia, prepare-se, porque as coisas que o Senhor fará nesses dias são maiores do que aconteceu lá. Ele está liberado, está trazendo justiça para todas as áreas dessa nação, reorganizando as coisas. Aquele povo que sofreu em Brumadinho é um exemplo para muita coisa que não vai acontecer mais, porque o Senhor está mudando tudo. E não pense que é porque é o governo A ou B, não é isso. É o Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está tomando essa nação como dele. O Senhor vai restaurar a educação, a política, a economia, tudo depende da igreja. Quando Deus vem destruir Sodoma e Gomorra, Abraão vira para ele e fala assim, e se tiver 50 justos? Não destruo não. 40? Não. 30? Não. 10? Não. Amém, justos? O Senhor está aguardando a nossa manifestação. Semana passada a gente falou muito sobre isso. O que toda a criação aguarda? Manifestação dos filhos. Tem algum filho de Deus aqui? Amém. Tudo está aguardando a gente se posicionar como igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Amém? Queria chamar a equipe de louvor aqui. E queria que você ficasse muito atento agora. Porque há algo que o Senhor quer colocar no teu espírito hoje. Fica atento. Chegou um tempo que a igreja começa a pregar o evangelho do reino de Deus. Não é mais um evangelho de covardia, de fuga. É um evangelho do reino de Deus.
devemos pregar o domínio do rei sobre as circunstâncias. Tem alguma circunstância que esse rei não tem domínio? Pode deixar acesa, por favor. Tem alguma circunstância que ele não tem domínio? Então me fala para você, e se você quiser falar alto, fale, a área da sua vida que as circunstâncias ainda dominam e que tem atrapalhado o teu avanço. E fala para ela assim, tal área, saúde, finanças, relacionamento conjugal, relacionamento com filho, com pai. O meu Deus subjuga a sua condição. O meu Deus destrói qualquer circunstância agora. Começa a falar para essa área. É você que declara. Eu posso fazer isso por você, mas eu sei que há poder em você. Nós declaramos que tu és superior às doenças, às opressões, à corrupção, os medos, às falências. Nós declaramos, Senhor, que você trouxe o reino e ele é presente. Deixa eu te dizer algo que foi falado no livro de Lucas. De Mateus, quando disserem, de Lucas, quando disserem, o reino de Deus está ali no Just, ou o reino de Deus está ali na igreja católica, ou está ali, ou acolá, não acredite, porque o reino de Deus está entre vós. Porque quando houver 2 ou 3 em meu nome, o que acontece? Fica de pé se você sente que deve ficar. O Senhor está trazendo a restauração da nossa fé, porque sem fé, foi isso que foi aberto aqui hoje, é impossível agradar a Deus e caminhar com Ele. Ele está aqui. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, é descobrir. Deixa aceso. Provérbios 25, 2. A palavra nos diz que o reino de Deus está próximo. E essa palavra, ela ficou tanto na nossa cabeça que ela está próximo, que ela está vindo e não chega nunca. Deixa eu te dizer, próximo não quer dizer que está vindo. Próximo quer dizer que está próximo de você. Próximo quer dizer que está à distância do seu braço agora. Se você falar, eu quero o reino de Deus, acesse, porque ele está dentro de você. Manifeste, declare, reino de Deus, manifeste-se através de mim. Que eu seja um luzeiro, que eu seja uma referência do teu reino sobre a terra, que eu seja um filho maduro, para que toda a criação que geme aguardando a manifestação dos teus filhos, possa encontrar em mim a manifestação do teu reino. Vem me tomando, vem me transformando minha vida em abundante, transbordante. Vem, Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que se diz respeito à vida e à piedade, nos deu tudo o que se diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Hoje tem promessa aqui, grandíssimas, preciosas promessas ele está nos dando, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, e a ciência a temperança a paciência, a paciência a piedade, a piedade ao amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundante essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor está sendo abundante hoje. Está feito. As promessas são nossas. Ele cumpriu. Ele já disse sim para a sua cura. Sim para a mudança de temperamento. Sim para o comportamento. Sim para as negligências. Sim, e o amém.
porque cabe a Ele. Para o seu emprego, Ele disse sim. Diga sim também. Diga amém também. Diga sim, diga amém. Para tudo que Deus já disse sim e amém na sua vida. Ele prometeu. Ele nos constituiu autoridade sobre a terra. Sede fecundos, sujeitai, dominai a terra. Sede fecundos, sujeitai a terra, dominai sobre ela. O Espírito está aqui e nos dirige. Ele fala de um lugar de autoridade. Ele não está falando de qualquer lugar, ele está falando de um lugar de autoridade. E eu quero que seu espírito comece a tremer agora e balançar, porque ele vai destruir aí mais fortalezas ainda, que não estão conseguindo. E eu declaro, Senhor, esse tempo é um tempo de libertação dos teus filhos. Libertação da mente, que venha a mente de Cristo sobre todos nós. O que vocês, igreja, ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês comandarem será comandado. O que vocês são a maior autoridade nesse planeta hoje. Não é o inimigo de vocês. Não estamos aqui para discutir. Estamos aqui para organizar. Para trazer o reino. Fale aos montes, aos ventos, às tempestades. Fale aos ossos secos. Começa a falar agora onde há uma área seca na sua vida. Declare, haja vida, haja recursos, haja saúde, haja amor, bons relacionamentos, temperança, amor fraterno, responsabilidade. E eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal. Nenhum. E estes sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão em outras línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É esse o Espírito que opera nessa casa, é o Espírito que opera sobre você hoje, opera através de você. Este é o Evangelho do Reino, um Evangelho de poder, um Evangelho de salvação para todo aquele que crê, para todo aquele que caminhar nessa verdade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias profetizarão. Comece a receber o Espírito Santo uma dose maior hoje, transbordante, deixa ele te enchendo. Os seus filhos, você profetizará, você declarará um novo tempo sobre sua vida. Adiante de você um caminho novo, um novo rio, novas fontes, porque Ele prepara isso. Eleve os seus olhos para os montes, de onde te vem o socorro. Não olhe para baixo, não olhe para a circunstância. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos. Embora a terra trema, os montes afundem no coração do mar. Embora estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. As nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nossa torre, é nossa segurança, é nossa referência. Não há mal que possa nos derrubar. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à tua esquerda, e você não vai ser abalado. Há uma decisão agora de tomada dessa posição. Há poder para ser derramado aqui. Começa a sacudir as coisas que precisam ser sacudidas dentro de você. Ele vem. Começa a dizer para Ele: agita as águas, Senhor. Agita as águas dentro de mim, essas águas paradas. Começa a movimentar. Começa a movimentar o que tem que ser derrubado em mim, Senhor. Começa a ser derrubado. Destruir o que eu já
tenho edificado. Vem sobre nós, Senhor, mexendo toda a estrutura humana que nós construímos, todo espírito da Grécia, todo o humanismo é destruído agora. Somos movidos pelo Teu Espírito, Senhor. Vem mexendo. Amém. O Senhor me mostrava numa visão anjos que entravam nesse lugar e eles ministravam no coração de algumas pessoas. Eu vi anjos colocando as mãos no coração de algumas pessoas e uma chama se acendendo no coração. E eu sei que alguns de vocês têm sentido algo físico, um calor. E eu ouvi o Senhor me dizer que esse anjo vai te acompanhar a partir de hoje. E a sua casa vai ser cheia de alegria. Mas é uma alegria que não é normal, ela é inexplicável. Do nada você vai se sentir bem, você vai se sentir feliz, alegre. E nessa hora, você vai lembrar, o anjo do Senhor está aqui na minha casa. Ele está comigo aonde eu estiver. Se isso é para você, fecha os seus olhos e fala, Senhor, eu recebo esse anjo como prova do seu amor, como um sinal concreto de que o Senhor é real. E o Senhor habita comigo. E aonde eu estiver, o Senhor estará. O Senhor também me mostrava, Senhor, eu quero te conhecer num nível mais profundo. Eu quero acessar segredos e revelações. E eu ouvia o Senhor dizer para você, eu vou te encontrar no seu lugar de intimidade comigo, no seu lugar secreto. Quando você estiver lá, eu estarei lá com você. E lá eu revelarei coisas que só o meu Espírito tem acesso. Quanto mais você se encontrar comigo, mais do meu Espírito eu vou te dar. Mais dos meus segredos eu vou te contar. Se isso é para você, se isso testifica no seu coração, fala com o Senhor agora. Senhor, eu faço uma aliança contigo. Eu começo a partir de hoje a me encontrar contigo num lugar de intimidade, mas numa nova dimensão, de um jeito novo. Porque o Senhor também me falava, me lembrava de uma palavra que nós recebemos para essa casa, através do Dr. Don Lynch, que ele falava assim, que nós não vamos chegar aonde Deus nos chamou para o ano de 2019, se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas. Então, se você quer fazer parte dessa eclesia e manifestar a cultura dos céus na sua vida em primeiro lugar, você precisa fazer algo diferente. Você precisa dar um passo além. E eu quero te chamar para fazer esse compromisso com o Senhor nessa noite. Mas seja específico. Fale exatamente qual é o passo diferente que você vai dar e se comprometer com Ele a partir de hoje. E o Senhor me dizia, e diga a eles para me provarem, e eles verão que eu sou bom. Diga a eles para me provarem, e eles verão que eu sou bom. Então eu quero te desafiar agora a fazer essa aliança com o Senhor. E pode dizer a Ele, Senhor, eu te provo. Através desse compromisso que eu faço contigo hoje. Porque eu quero ver a sua bondade fluindo na minha vida em tudo que eu faço. Amém? Ora isso com o Senhor agora. E antes de terminar, nós teremos aqui na frente a equipe de intercessão e os pastores. Se você tem alguma necessidade específica de oração, eu quero te convidar para que antes de ir embora, você venha aqui e receba a oração.